Fala moçada, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Hoje nós vamos trabalhar História do Amazonas. Sim, nós vamos preparar vocês para o concurso da Polícia Militar do Estado do Amazonas. E o conteúdo que eu vou trabalhar com vocês será as ordens religiosas e os conflitos internos. Ok, no momento em que eu trago para vocês uma parte do conteúdo que está no edital, nós vamos trabalhar as chamadas missões religiosas. Mas embora eu tenha que falar sobre as missões religiosas, vocês não podem estudar esse conteúdo sem fazer a contextualização com a história do Brasil. Sempre que nós formos falar de qualquer conteúdo de história regional, no caso, a história do Amazonas, nós temos que contextualizar com a história do Brasil. A primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês, a partir do século XVI, nós teremos a colonização do Brasil. E a colonização do Brasil, quando ocorre no século XVI, ela ocorre principalmente preocupada com o quê? A colonização do Brasil, ela ocorre porque nós estávamos preocupados em expulsar os invasores que estavam no litoral brasileiro. A colonização do Brasil, ela ocorre também porque a situação econômica de Portugal não era a das melhores. E os portugueses buscavam riquezas. Então, nós vamos ter a colonização. E esta colonização inicia como? Através do extrativismo do pau-brasil, mas ela vai ganhar volume através do momento que eu vou ter a agroindústria do açúcar. E a agroindústria do açúcar, ela vai ser fundamental, principalmente para fixar os colonos no litoral nordestino. Principalmente a partir do século XVII, nós vamos ter uma nova economia que será a pecuária. Esta pecuária, ela vai crescer principalmente no século XVII para satisfazer a necessidade de alimentação, de couro e também de animal para servir de força motriz. E o que nós chamamos hoje de Amazônia, a Amazônia, ela ainda continuava não sendo explorada como os portugueses desejavam. Primeiro, porque grande parte da Amazônia, no início, pertencia à Espanha, não esqueça disso. A Amazônia não tinha sido ocupada porque o que eu queria da Amazônia justamente eram as drogas do sertão. E extrair as drogas do sertão não era algo tão fácil, requer conhecimento, exige que eu tenha contato com os habitantes, que são os índios, entre aspas, e que esses índios nunca foram dóceis. Os índios nunca foram homens que se sujeitaram à escravidão. Então, o governo português, principalmente quando nós temos a União Ibérica, e a União Ibérica, que foi a união entre Portugal e Espanha, ela vai acabar com o Tratado de Tordesilhas. E a partir deste momento, nós vamos ter as expedições. E essas expedições, que está no teu concurso, ela vai ser muito importante. As expedições vão ser importantes porque elas vão mapear principalmente o quê? A questão da navegação. Importa para nós entendermos que as drogas do sertão, elas são cobiçadas não só pelos colonos portugueses, mas por colonos de outras nacionalidades ou reinos. O governo português faz o que então? O governo português, ele vai incentivar,
ele vai possibilitar principalmente que os jesuítas façam esse papel. É importante que você perceba que no momento em que os jesuítas ocupam este papel, os jesuítas já estavam se fixando por onde hoje você chama de Brasil. O professor Pantoja sempre gosta de dizer que antes dos portugueses ocuparem o que tu chamas de Brasil hoje, os jesuítas eles já estavam desde o norte até o sul. Então, sempre quando eu gravo uma aula para a loja do concurseiro, a primeira coisa que eu faço é contextualizar. E eu sempre vou usar aqui para que você anote, para chamar a tua atenção. Beleza, pessoal? Então, vem comigo. As missões religiosas. No final do século XVII, na região amazônica, não havia justamente o quê? Alternativas econômicas, nem capital, nem dinheiro para desenvolver qualquer atividade diferente. Então, nós vamos ter que investir naquilo que nós chamamos das drogas do sertão. No momento em que os portugueses começam a entender que eu preciso explorar essa atividade, nós vamos jogar justamente para quem? Para os jesuítas, sendo um dos principais atores para que possa ser explorado. Importante, tá? Eu sempre falo, quando eu estou gravando, faz o print, moço. E aqui você vai perceber que nós vamos ter, ainda no século XVI, o que eu falei para vocês, as missões de exploração. E também você vai perceber que essas áreas em vermelho, quando você fizer o print, vai ver melhor, são os fortes. Mas você vai perceber que os fortes são em menor número do que as missões. Lembrando que nós falamos muito missões jesuíticas, mas muitas missões eram dos franciscanos, mercedários, carmelitas. Ou seja, nós vamos ter não só os jesuítas, mas nós vamos também ter outros grupos que fazem parte da Igreja Católica. Beleza? O item que é fundamental, sempre que você trabalhar a ideia de drogas do sertão, as drogas do sertão são produtos, são especiarias iguais às encontradas no Oriente, que irão chamar a atenção do governo português. E essas especiarias que chamam a atenção do governo português, ela tem qual finalidade? De serem exportadas. Beleza. Quais são as chamadas especiarias? Você conhece, moço, como nunca. Guaraná, o anil, a salsa, urucum, a noz de pichurum, pão, cravo, gergelim, cacau, baunilha e castanha do Pará. É importante que você compreenda que essas especiarias, que esses produtos eram encontrados na floresta, e nós sabemos que encontrar esses produtos necessitava conhecimento, e você vai ter quem? Os habitantes que viviam antes dos portugueses aqui, que foram chamados de índio, que já tinham o domínio. De novo, você vai entender que não existe, professor Helder vai explicar melhor isso, a ideia de que a Amazônia antes era um vazio. A Amazônia era densamente povoada pelos habitantes que aqui viviam. Também não existe essa ideia que os índios que viviam aqui viviam na pré-história. Muito pelo contrário, muitas árvores, muitos produtos, manejo, existiam rodovias e tudo isso foram construídas pelos habitantes que viviam aqui antes de Cabral. Todas essas especiarias tinham alto valor de revenda na Europa e com isso
o contrabando apareceu. No momento em que eu tenho contrabando, o governo português não tem condições de arrecadar. Para eu poder combater o contrabando, eu preciso que outras pessoas explorem e essas outras pessoas paguem determinados impostos. Este papel ficou sobre a finalidade de quem? Dos jesuítas. Já disse que existem outras ordens religiosas que também irão realizar essa função. Lembrando que no momento em que o jesuíta chega, a primeira coisa que ele vai fazer é chamar a atenção do índio. Ele vai tocar uma flauta, ele vai aprender a linguagem local, ele vai compreender que é muito melhor ter o índio no seu local do que levá-lo para o litoral. E no momento em que este índio ganha, ele ganha confiança em relação ao jesuíta, e no momento em que este índio começa a entender o que esse jesuíta está pregando, o jesuíta vai falar sobre a palavra de Deus. E no momento em que esse índio é convertido, a primeira coisa que o jesuíta diz: a ociosidade é pecado. Ei, moço, o índio é preguiçoso? Não. O índio era preguiçoso? Não. Os índios trabalhavam, os índios produziam. Acontece que os índios trabalhavam e os índios produziam muito mais além do que necessitavam? Não. Os índios produziam para subsistência. O que é que o jesuíta quer? O jesuíta quer que o índio produza a mais. Então os índios, eles vão ser incentivados a produzir mais. De que maneira? Na maneira que ele não pode brincar como brincava antes. Ele não pode nadar como nadava antes. Por quê? Porque ele tem que se voltar para o trabalho. Atenção! A sua vida hoje, nós somos educados para quê? Para o trabalho. Você fica comigo aqui, está assistindo a videoaula hoje por uma erudição, porque você quer aprender mais. Você está assistindo essa videoaula porque vai prestar um concurso público, porque você quer o quê? Trabalhar. O trabalho honra. O trabalho dá dignidade ao homem. Nós crescemos com essa ideia. Então, é muito importante você perceber que, diferente do branco europeu, o branco europeu, ele vai trazer o escravo africano para o Brasil. Mas este branco europeu também utiliza o escravo indígena. O escravo indígena conhece o local em que ele vive. Os seus amigos, os seus aliados podem atacar o local em que ele está preso. Então, para o branco europeu, era extremamente complicado escravizar o índio, mas escravizava. Tira da cabeça, moço, essa expressão de que o índio não se adaptou à escravidão. Ninguém se adapta à escravidão. O indígena na ocupação do Vale do Amazonas. O papel do indígena na ocupação do Vale do Amazonas era de extrema importância. Não se dava um passo sem ele, pois ele conhecia o território. Ele sabia como se movimentar e muito mais. Ele vai saber como ninguém utilizar os rios. Outro ponto importante: os nativos eram os guias pela floresta ou pelo rio. Canoeiros conduziam as embarcações nas longas expedições fortemente escoltadas. Eram também caçadores, identificavam a fauna, coletores das drogas do sertão, pois conheciam como ninguém a flora local. Sem os índios, a Amazônia, ela não seria ocupada pelos portugueses, beleza? Administrados por religiosos, já disse que haviam outros grupos, principalmente jesuítas. O objetivo era dar continuidade à ocupação e expansão do território, por meio da catequese e do trabalho agrícola. Além disso,
ordenou-se a construção de um sistema de defesa para assegurar o domínio da área. Então, é fundamental o papel do jesuíta. O jesuíta chegava e catequizava. E eu já mostrei para vocês que a catequização, ela não é algo de imediato. A catequização existe primeiro ganhar a confiança e depois, de uma forma muito metódica, realizar o quê, pessoal? Ensinar a moral cristã, retirar, entre aspas, o índio da barbárie. O que seria a barbárie? A sua vestimenta, a sua forma como via a relação carnal com a mulher, a ideia do que ele precisa casar. Mas lá na frente, uma língua que era chamada língua geral, Onye Engatu, será proibida. Assim, entre os valores europeus repassados aos povos indígenas, estava principalmente a função do trabalho, que eu já coloquei para vocês. O índio, ele tem que ser um bom cristão se ele desejar se salvar. E se este índio deseja ser um bom cristão, ele só será um bom cristão através do quê, pessoal? Através do trabalho, beleza? Uma coisa que eu achei muito importante: os padres que monopolizavam o trabalho indígena usavam um artifício para que os nativos extraíssem elementos da flora em grande quantidade. Ei, moço, olha o que o jesuíta fazia. Alegavam que, além das partes destinadas para os adultos, aos velhos e às crianças, eles deveriam extrair outras destinadas a Tupã. Atenção, o índio trabalha para subsistência. O jesuíta vai dizer: você vai retirar o produto para você, para os seus filhos, para sua mulher e para os filhos, mas também você vai ter que tirar uma para a sua divindade, que é Tupã. Na inocência, os índios acreditavam e trabalhavam muito mais. A partir desse momento, os portugueses começaram a pressionar o governo português. E os portugueses começaram a dizer o seguinte: por que os jesuítas podem utilizar a mão de obra indígena e nós não podemos escravizá-los? O governo português, em determinado momento, ele proibia a escravidão indígena, em outro momento ele afrouxava. Em alguns momentos ele permitia a presença dos jesuítas, depois mandava embora. Ficava nesse meio termo. E algo que é muito importante, os portugueses também, eles tinham qual ideia? Era muito melhor trabalhar com os índios que já foram amansados, os índios que já foram catequizados. Então, muitos jesuítas, muitos aldeamentos traziam, atenção, da floresta até o litoral esses índios. Esses índios, teoricamente, iriam trabalhar para os colonos, iriam receber o salário. Nem sempre os colonos cumpriam com a promessa. Isto aqui é importante demais, moço, o descimento. Os missionários, como vimos, partiam em expedições ao interior da floresta para descer os indígenas e trazê-los aos aldeamentos. Ali, eles eram divididos para trabalhar nas propriedades rurais de colonos portugueses, nas missões de ordem religiosas e para o governo. Atenção, muitos homens chamados de bandeirantes também, por conta própria, vão atacar as missões ou aldeamentos. Justamente porque nessas missões ou aldeamento eu vou encontrar justamente quem? Os índios que já estavam catequizados, amansados e que já tinham uma prática de trabalho. Já disse para vocês que vai ser comum e cada vez mais intenso
o conflito. E várias vezes esse conflito vai levar à destruição de algumas missões. No final do século XVII e início do século XVIII, as missões haviam crescido, se multiplicado e enriquecida, principalmente ligada ao trabalho indígena. Em contrapartida, nós vamos ter muitos portugueses, principalmente após a invasão dos holandeses, principalmente com a crise do açúcar, que precisavam da mão de obra. E o que acontece? Esses portugueses, eles vão exigir também a permissão de explorar a mão de obra escrava indígena, ou, como nós falamos, nos descimentos, que esses índios seriam transformados em colonos. Também tinham dificuldades para lidar com as características do ambiente tropical: insetos, parasitas, clima quente e solos de baixa fertilidade. Os colonos frequentemente acusavam os padres de possuírem regalias fiscais e de não precisarem pagar salário, na época, tecidos de algodão e ferramenta aos índios. Em contrapartida, os jesuítas repudiavam a escravidão e os maus tratos aos índios praticados por esse colono. Lembrando que os jesuítas eram contrários à escravidão dos índios, mas eles não faziam oposição à escravidão dos africanos. Tranquilo, meninos? O que eu coloquei para vocês? Eu coloquei para vocês que sempre que nós estivermos estudando uma história regional, segunda vez que eu falo hoje, é necessário que você tenha feito uma leitura, principalmente da história do Brasil. Você que está comigo aí em casa, assistindo a aula no YouTube, moço, faça o seguinte: estude primeiro, tá? Brasil colônia, economia açucareira, escravidão indígena africana, para você poder entender melhor, principalmente o nosso assunto. Faz o print, moço, isto aqui é importante. Somente na Amazônia, os jesuítas foram expulsos em 1661, 1684 e 1759, ano em que também foram expulsos de Portugal no período pombalino. Não esquece, está no nosso edital o período pombalino. Quando o Marquês de Pombal assume o poder, ele percebe o poder que os jesuítas possuíam. Ele percebe que os jesuítas não pagavam impostos que deveriam pagar e os jesuítas nem obedecer ao rei de Portugal faziam. Então, o Marquês de Pombal ordena a expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil. Os bandeirantes vão aproveitar justamente para ficar nas missões que produziam e como eram ricas, ok? Vem comigo, atenção aqui, hora da propaganda e não vai embora que eu vou te colocar na boa. Eu estou mostrando para vocês como as nossas aulas, elas são trabalhadas. Fica conosco aqui porque eu estou te ofertando, moço, PM do Amazonas Soldado, curso Tropa Imbatível. Também estou oferecendo para vocês, para quem vai fazer o Corpo de Bombeiros do Amazonas Soldado. E também nós estamos oferecendo para você Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Lembrando que você pode parcelar de várias vezes no seu cartão. Lembrando que isto não é, meninos, uma despesa, isto é investimento. Pantoja, como o que você acabou de falar pode ser cobrado na prova? Fui buscar uma questão da nossa banca, Fundação Getúlio Vargas. Atenção, desde meados do século XVII até meados do século XVIII, a economia regional amazônica se fundamentou
na força de trabalho indígena, organizada pelas ordens religiosas em missões no interior do Vale do Amazonas e em reduções no Baixo Amazonas. A primeira coisa que eu tenho que fazer, já sabemos que a banca, ela te dá um subsídio. Existem bancas que elas simplesmente vão direto. Atenção, as reduções eram aldeamentos de indígena. Já mostramos que muitos jesuítas desciam esses índios e esses índios deveriam trabalhar e receber um salário. Atenção aqui, transplantados de várias regiões amazônicas, cujo trabalho se dividia entre o sustento das aldeias e das fazendas dos religiosos. É muito bacana quando você lê a alternativa A e você já encontra, e eu vou marcar, ela está pedindo, me marca, moço. Atenção, esses índios vieram de várias regiões e o trabalho dele era o trabalho para sustentar a aldeia e sustentar a fazenda dos religiosos. Lembrando que esse excedente era enviado para a Europa. Pantoja, por que não pode ser a B? Nascidos no Baixo Amazonas, cujo trabalho era totalmente voltado para os colonos. Nós temos que entender que, principalmente nas reduções, este índio, ele trabalha para sustentar a sua família e o excedente fica com o fazendeiro. Existe uma diferença muito grande deste índio que está com a família, que está no local que ele conhece, do que o índio que é levado à força para o litoral. Esse vai se rebelar, esse vai fugir. Beleza? Vamos lá? Você vai perceber nas nossas aulas, que eu vou gravar com muita calma, com qualidade, que quando nós falarmos do movimento cabano, nós vamos ter a presença muito grande de quem? Dos indígenas, ok? Escravizados, aí moço, no nosso concurso a gente não perde tempo, não leia mais o resto. Por quê? Porque eles não eram escravos. D, escravizados, não era escravo. Localizado nas cidades do Baixo Amazonas, cujo trabalho se destinava ao autossustento. Ele trabalha para sua subsistência, mas ele tem que produzir a mais. Tranquilo? Você já percebeu que a banca, ela trabalha com texto e ela exige que você tenha uma boa interpretação. Pantoja, próxima questão. O somatório dessas peculiaridades deu um certo toque de originalidade à história colonial da Amazônia, fazendo da região um exemplo ímpar de colonização. Sempre que eu estiver lendo um texto, eu tenho que grifar para não ler 2, 3 vezes. Eu expliquei para vocês lá no início da aula que quando os portugueses colonizaram o Brasil, no litoral, economia do açúcar, trabalho escravo. A condição na Amazônia não é de escravidão. E aí eu vou ter algo diferente, algo único, algo ímpar. Um dos aspectos da singularidade referida pelo autor foi a ausência de uma legislação específica, subordinação da elite mercantil na hierarquia social, ocupação com objetivo exclusivamente econômico, loteamento territorial entre ordens religiosas, preferência pela mão de obra negra africana. A alternativa que eu tenho que marcar, alternativa D. Primeiro, loteamento territorial entre ordens religiosas. Quando nós resolvemos explorar
as drogas do sertão, você vai ter, lembra do mapa, um loteamento. Nós vamos perceber que as ordens vão ocupar espaço. Ei, Pantoja, por que não pode ser a ausência de legislação? Teremos sim legislação. Quando os jesuítas, quando as ordens religiosas irão ocupar, irão desenvolver, elas vão obedecer ordens específicas do governo português. B. Subordinação da elite mercantil na hierarquia social. O que isso quer dizer, pessoal? Ela está dizendo o seguinte, que a elite, ou seja, os portugueses, eles eram subordinados, não eram. Os portugueses, eles continuavam com controle. Agora, eu digo mais, na B, isto aqui não é algo ímpar, não é algo diferente. C, ocupação com objetivo, exclusivamente econômico? Não. No início da aula, eu disse que os portugueses também tinham uma preocupação de ocupar. E eu mostrei para vocês que o número de fortes era muito menor em relação a quê, pessoal? Em relação ao número, principalmente, de missões aldeamentos. Preferência pela mão de obra negra africana. Nem que eu quisesse. Você vai perceber que, principalmente na Amazônia, você vai perceber que nas duas principais cidades que vão se destacar, Manaus e Belém, você vai ter uma quantidade muito pequena de trabalhador o quê? Trabalhador escravo africano. Beleza, moço? Vamos para a terceira questão. Atenção! Terceira questão do último concurso. A atividade econômica que possibilitou a presença portuguesa no Vale Amazônico no século XVII foi... Qual foi a atividade econômica que possibilitou a presença portuguesa no Vale Amazônico? A agricultura comercial da cana-de-açúcar. Tá de brincadeira, né, moço? Cana-de-açúcar, litoral nordestino. B, a produção das drogas do sertão, graças ao conhecimento e ao trabalho de índios catequizados. Simpática a B. C, o extrativismo mineral? Não. A agricultura de subsistência nos solos férteis. Professor Helder de Geografia está se tremendo. Qual é a alternativa que eu tenho que marcar? A alternativa B. Já mostramos para vocês os nossos produtos. Nós estamos vendendo PM do Amazonas Soldado, estamos vendendo Corpo de Bombeiros do Amazonas Soldado e também estamos vendendo para a Secretaria de Segurança Pública. É uma tropa imbatível, é uma tropa que está agora debruçada e mais. Eu peço para vocês, tá? Quem já comprou o nosso produto, o professor Pantoja está lendo não só o conteúdo, mas adaptando o conteúdo com edital. Eu digo para vocês que em todos os concursos, seja Maranhão, Piauí, Alagoas, por todos os lugares, nós já andamos pela loja do concurseiro. A primeira coisa que nós fazemos é ler o edital e adaptar e fazer um trabalho novo, um trabalho diferente. Muito obrigado, valeu, moço, até mais. Aprovação é a sua verdade. Tchau, tchau.